enquanto eu oro, quero-te pedir para baixares a tua cabeça, fechares os teus olhos. Enquanto eu oro, pede ao Espírito Santo para falar contigo. Irmãos, a voz vai ser minha, mas a palavra, a mensagem é do Senhor Jesus. Amém? Então abre o teu coração para Ele. Pai de amor, nós estamos aqui reunidos em teu nome. Queremos que a tua presença está aqui, Espírito Santo. Sabemos que o Senhor é conosco. E Pai, nós te pedimos, Espírito de Deus, que tu possas ministrar ao coração, à vida de cada um dos meus irmãos. Senhor, aqueles que precisam de cura física, que recebam o teu toque agora, em nome do Senhor Jesus. Aqueles que precisam de uma palavra de ânimo, de esperança, que sejam, Senhor, ministrados por ti, Espírito Santo. Pai, nós te pedimos, dá-nos espírito de sabedoria e de revelação, Senhor, para entendermos e ouvirmos a tua palavra. Que a tua palavra entre no nosso coração, muda a nossa maneira de pensar e que nós possamos cada vez mais, Senhor, ser encontrados um contigo. Nós te pedimos isso, ó Deus, em nome do Senhor Jesus e para a tua glória. Quem crê diz amém. Irmãos, antes de avançarmos, a palavra de Deus diz, projeta para mim, quem está aí nos mídias, 1 Pedro 2,9, por favor, e deixa aí. A palavra do Senhor diz, eu não sei, não me lembro se é Romanos, se é Coríntios, que diz que a fé vem pelo ouvir e o ouvir a pregação do Senhor Jesus. A palavra do Senhor Jesus. Já alguém leu esse versículo na Bíblia alguma vez? Já ouviu isso? Então, irmãos, como é que a fé vem à nossa vida? Uma pergunta. Então, quando nós não ouvimos a palavra, o que é que acontece com a nossa fé? Então, escuta, não despreze ouvir e comer da palavra do Senhor. Porque é a palavra de Deus que fortalece a nossa fé para crer no momento da enfermidade, no momento da dificuldade, no momento da briga lá em casa. É a palavra de Deus que traz poder, que é a nossa base para nós declararmos o reino de Deus na nossa casa, na nossa vida, no nosso corpo, na nossa família. Amém? Agora, se eu não escuto palavra, se eu não me alimento da palavra, como é que vai ficar a minha fé? Muitos de nós desprezamos o momento de ouvirmos publicamente a palavra de Deus. Isso não deve acontecer. Porque é a palavra, ouvir a palavra, que vai produzir fé no meu coração para crer em grandes coisas, crer por grandes milagres de Deus na minha vida. Amém? Então diga comigo, a fé vem por ouvir a palavra, por ouvir a pregação do Senhor Jesus. Amém? Qual era a pregação do Senhor Jesus? Eu vim para que tenham vida e tenham com abundância. O Senhor Jesus diz em certa parte, esse é o meu tema, mas eu tenho que te falar disso porque nós cantamos há pouco aquele louvor. Não há nada, lembra? Nada melhor, não há nada. Nós cantamos isso. Sabes, às vezes nós cantamos as coisas sem muito entendimento ou muita propriedade daquilo que estamos a cantar. E a palavra de Deus tem uma parte onde o Senhor Jesus fala para aqueles que estão à sua volta, aqueles que estão ali perto dele, e ele diz para eles o seguinte, olha, vinde a mim, acho que é Mateus capítulo 11, vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos, e vocês acharão descanso, porque o meu fardo é leve e o meu jugo é... Quando Jesus estava a dizer, vinde a mim todos os que estão cansados, sobrecarregados e oprimidos. Irmãos, cansados do quê? Sobrecarregados do quê? Oprimidos pelo quê? Deixa eu dizer-te alguma coisa sobre isso. Vinde a mim todos os que estão cansados deste mundo, de colocar as expectativas neste mundo e serem frustrados. Há muitos de nós que ainda não estamos cansados deste mundo. Ainda gostamos de flertar com este mundo. Ainda achamos que este mundo tem coisas boas. Até são coisas boas. Mas ainda não estamos totalmente cansados. Ainda não estamos sobrecarregados pelas injustiças desse mundo. E ainda continuamos a piscar o olho a esse mundo, achando que ele tem alguma coisa boa para nos dar. Só realmente quando cai a ficha e nós ficamos desiludidos com este mundo, com o sistema deste mundo, com os valores deste mundo, com a publicidade deste mundo, com as novidades deste mundo. Agora tem uma novidade aí na internet, um novo método para ficar rico. Oba, eu quero, vou lá. Porquê? Porque a minha esperança ainda está neste mundo. E o Senhor Jesus está o tempo todo a dizer,
Vinde a mim, aqueles que já desistiram de acreditar que este mundo tem alguma coisa para te dar melhor do que eu. Aqueles que já desistiram de esperar neste mundo são aqueles que realmente podem dizer: não há nada melhor, não há nada que se compare a ti, Jesus. Enquanto nós ficarmos a piscar o olho a esse mundo e a colocar expectativas nesse mundo, nós vamos ficar estressados, porque queremos agradar a Deus, mas também queremos agradar a este mundo e desfrutar do melhor que Ele tem. Porque afinal de contas este mundo tem coisas boas, porque foi Deus quem criou. Mas o sistema, a filosofia deste mundo é totalmente anticrista, anticristo. Então, meus irmãos, quando o Senhor Jesus diz: vinde a mim, está a dizer aqueles que já desistiram, já perderam as esperanças neste mundo. Já estão sobrecarregados das injustiças desse mundo. Ele diz: o meu fardo é suave, meu jugo é leve. Amém? Hashtag fica a dica. Encerra, ponto final. Vamos para a palavra de Deus. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. É o texto base que serviu de inspiração para esse livro e que nós começamos a ver ao longo dessas 3 semanas. Nós fomos então em cima desse texto, 1 Pedro 2,9, e vamos ler todos juntos, amém? 1, 2 e 3. Vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação, povo de propriedade exclusiva de, a fim, com o objetivo de proclamar as virtudes daquele. Amém? Deixa eu pedir-te um favor. Você vai ler esse versículo novamente, mas para a pessoa que está do teu lado. Amém? Você vai falar para ele: olha aqui. Pega o teu dedinho, aquele dedinho que nós gostamos favoritos, ok? Aquele dedinho assim, o fura-bolos, o dedo do pudim, de pôr lá dentro na forma e lamber o dedo, ok? O dedinho, o apontador, o indicador, ok? Chama-se indicador esse dedinho. Aponta para ele e fala para ele: vós, porém, sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim, com o objetivo de proclamardes as virtudes daquele que vos chamou da Trevolândia para a sua maravilhosa Luzilândia. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Posso pedir mais um favor? Nós agora vamos declarar esse versículo novamente, mas vamos declará-lo na primeira pessoa do singular. Amém? Em vez de nós dizermos vós, porém, nós vamos dizer eu, porém, sou. Amém? 1, 2 e 3. Peraí. Eu não sei se alguém ouviu, o pastor Aceli teve aqui há uns tempos, isso não é novo, isso é velho, é um chavão do evangeliquez, mas é uma verdade. Crente de boca fechada é crente oprimido. Crente que abre a boca para soltar um aleluia, um glória a Deus, um xeremicantas, ele, oh, glória! Esse é um crente avivado, é cheio do Espírito. Amém? Porque onde está o Espírito de Deus, aí há liberdade, e o Espírito queima e ficamos, uau, ainda mais ousados. Deixa eu te fazer uma pergunta. A Bíblia diz: olha, não vos encheis com o vinho, mas enchei-vos do Espírito. Você já viu algum bêbado tímido? Eles são sempre corajosos. Que foi? Que aconteceu? Miguel. Ele é sempre corajoso. Por quê? Porque o vinho torna a pessoa intrépida. Solta. O vinho solta. Solta ou não solta? Quem aqui já teve na influência do vinho? Aleluia. Eu perguntei se já teve, não estou a dizer que está. Já não está mais. Mas o vinho faz isso. Agora imagina o Espírito Santo. Irmãos, quando é o Espírito, quem já sentiu o Espírito Santo assim, ele dá se fica aquilo, queima dentro de ti, você fica, uau, eu tenho que falar isso para alguém. Já alguém sentiu isso? Essa é a ousadia pelo Espírito. Então, cheio do Espírito, nós temos que abrir a boca e declarar: ei, chegou o reino de Deus. Aleluia. Então vamos lá, no 3, eu. Amém? 1, 2 e 3. Eu, porém, sou raça eleita, sacerdócio real, nação santa, sou povo de propriedade exclusiva de Deus,
a fim de proclamar as virtudes daquele que me chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Aleluia! Amém! Você pode dizer comigo que você é chamado? Não repita você é chamado, eu tenho que dizer eu sou chamado. Tu acreditas nisso? Amém? Tem certeza disso? Irmãos, nós aprendemos ao longo desta semana uma das verdades que foi faladas é que o teu ministério está na tua casa, está nos teus vizinhos. Sabes, às vezes tu não trabalhas numa empresa, às vezes tu és dona de casa ou dono de casa. O teu ministério são os vizinhos à tua volta, são os teus amigos à tua volta. Eles são o teu ministério, eles são a tua igreja, eles são as tuas ovelhas. O reino de Deus que está dentro de ti, o chamado de Deus sobre a tua vida é para essas pessoas que estão à tua volta. Mas se tu trabalhas numa empresa, a tua igreja, as tuas ovelhas, o teu ministério é naquela empresa. Se tu trabalhas ou tens uma empresa, as tuas ovelhas, a tua igreja, o teu ministério, são os teus funcionários que estão ali juntamente contigo. Amém, Erasmo? Porque ele é empresário e tem mais alguns aqui no nosso meio. Então escuta, irmãos, o reino de Deus tem que se manifestar aonde tu estás. Nós criamos ao longo dos anos um defeito de pensar que só aqueles que recebem uma mãozada na testa, um óleo na cabeça, só esses é que podem falar de Jesus. Esse pensamento é totalmente contrário, oposto à história cristã. Porque nós hoje conhecemos muito de Paulo, Pedro, outros, mas a expansão do Evangelho nos primeiros anos da igreja cristã, ela aconteceu muito por todo o Império Romano, por causa dos mercadores, dos comerciantes, dos vendedores, de todos aqueles que iam de cidade em cidade e pregavam, ensinavam, testemunhavam de Cristo Jesus. E a palavra de Deus diz, nós acabamos de ler, que nós fomos chamados para anunciar, proclamar as virtudes do Senhor Jesus. Amém? Claro que existem ministérios, claro que existem aqueles 5 ministérios que estão lá em Efésios, mas isso não é nem deve ser impedimento para que todo cristão funcione. Esse é um princípio da reforma protestante. Todos nós temos acesso ao Pai, somos sacerdotes. Todos. E nós habituamos a pensar que não, é só alguns. Eu fico aqui, eu não entendo muito disso, eu fico sentadinho, o pastor é que é o responsável. Ele é que é o responsável. Não. Deus está a restaurar algumas verdades ao longo da história na sua igreja. Uma dessas verdades é que cada membro é um ministro, é um sacerdote. Nós acabamos de ler isso. Sacerdotes, o que é que nós lemos ali? Diz ali, sacerdotes reais. O que é isso? Sacerdotes representam Deus perante o povo. E representam o povo diante de Deus. E Deus diz então que nós somos sacerdotes. Mas Deus diz que nós somos sacerdotes reais. Porquê reais? Porque nós fomos chamados para reinar em nome do Senhor Jesus. Não pela nossa força, não na nossa inteligência, não no nosso espírito, mas reinar pelo Espírito Santo de Deus. Amém? Irmãos, ao longo da primeira semana do nosso tempo de jejum, nós fomos ver e fomos entender essa verdade. Que todos nós que acreditamos na obra redentora, expiadora do Calvário, nós fomos chamados para sermos sacerdotes reais. Essa foi a ênfase da nossa primeira semana. E ali entendemos e fomos ver durante a primeira semana o exemplo de alguns homens que Deus chamou para que nós, através do exemplo desses homens, entendamos o chamado do Senhor para a nossa vida. E nós vimos isso já a semana passada, eu falei com a igreja. Deus chamou alguns homens improváveis. Deus chamou um gago, sabia? Tem alguém gago aqui no nosso meio? O chamado de Deus é para ti então. Deus chamou um homem de 80 anos. Tem alguém aqui com 80 anos? Cadê o Cazu? O Cazu tem 80 anos, não tem? Tem mais, né? Glória a Deus. Então, Deus chamou.
Irmãos, não se esconda atrás de desculpas, de argumentações, porque o chamado de Deus é para todos. O chamado divino é para todos. Aonde Deus te colocou, seja sal e seja luz, porque o Senhor chamou-te para brilhar. Se há uma luz dentro de ti, se há Jesus dentro de ti, Ele é a luz. E essa luz tem que ser colocada no lugar alto, no velador, para iluminar a todos. Não pode ficar debaixo de um alqueire, não pode ficar tampada. As pessoas têm que saber que ali mora um crente, ali há alguém que representa o Deus vivo. E a primeira semana foi toda nós a vermos esse chamado. Na segunda semana nós fomos ver então que depois de chamados nós começamos a ser treinados. Nós vimos o exemplo na primeira semana do chamado de Davi. E pegámos no chamado de Davi como exemplo para entendermos o que é ser treinado para reinar. Davi foi chamado por Deus para ser rei, mas depois passou por um treinamento, uma formação, a fim de ele saber como reinar. E nós fomos na segunda semana entender e ver também como é essa formação, como é esse treinamento. E nós começamos por ver na segunda semana que é importante nós termos algumas conquistas nessa formação, nesse treinamento, conquistas para nós podermos então ocupar o trono. E nós fomos aprender então que a primeira conquista que nós precisamos ter é a conquista da convicção de que eu sou chamado. Olha aqui. Mas, irmãos, olha aqui uma coisa. É muito bom quando aqui nós estamos juntos e eu te pergunto, você tem certeza que você é chamado? Você diz, amém, glória a Deus. Mas eu quero é que os irmãos tenham a mesma convicção amanhã. Alguém aqui está a passar por algum problema? Alguém aqui precisa de dinheiro? Quem precisa de dinheiro, levanta a mão. Quem tem mais do que 5 euros na conta? Pastor, já estás a querer saber muito. Não, só 5 euros. Então você não precisa de dinheiro. Quem não tem nada na conta? Alguém precisa de dinheiro? Irmãos, o que eu te quero dizer, desculpa, eu aproveito para brincar. Aleluia. Glória a Deus. Eu aproveito para brincar nisso, para te ilustrar. Eu estou a brincar, mas ao mesmo tempo eu estou-te a falar de uma verdade. Nós não podemos, o nosso reinar, chamado para reinar, não pode estar condicionado a se eu tenho dinheiro ou não. Você está a entender ou não? Porque a palavra de Deus não muda conforme as circunstâncias. Nós mudamos conforme as circunstâncias. Se me agrada, eu estou bem disposto, estou animado. Se não me agrada, ai, pastor, quando é que acaba? Calce lá, vai que me ir embora e tal. Infelizmente, nós ainda somos assim, ainda temos essa inconstância. Mas o chamado de Deus não muda por causa dos teus gostos, das tuas opiniões, das tuas necessidades, se tu tens ou não tens dinheiro. A palavra, o chamado de Deus não muda. Nós podemos arranjar desculpas na nossa consciência para que aquilo não me incomode, não me leve a mudar alguma coisa na minha rotina, porque eu não gosto de mudanças. Não sei se tu sabes, mas essa é uma regra básica do ser humano. Todos nós, seres humanos, temos maior ou menor resistência às mudanças. Queres um exemplo disso? Há irmãos que quando chegam à igreja têm a cadeira cativa, o lugar cativo na fila cativa é aquela cadeira. Se tirar aquela cadeira, se tirar aquele lugar, ele já... Está tudo bem, irmão? Está tudo bem, pastor! Nós não gostamos de mudanças, nós não lidamos bem com mudanças. Então quando Deus chega aqui ao domingo e tu estás aqui e eu te digo, Deus chamou-te para reinar, e te digo que isso não tem nada a ver com as tuas circunstâncias, com as situações que tu estás a viver, que a palavra de Deus é maior do que tu, do que a tua opinião, do que aquilo que tu pensas, aquilo que tu preferes, aquilo que tu achas, qual achas que vai ser a tua reação? Está bem, mas... E o mas muitas das vezes é a incredulidade. É que a palavra de Deus precisa ser suficiente em todas as circunstâncias.
E nós vamos aprender durante a segunda semana então a conquistar algumas coisas. A primeira conquista é convicção de chamado. Você tem a certeza que você foi chamado ou não? Ou essa certeza tem prazo de validade? É até que haja dinheiro no banco. É até que o meu marido faça tudo certinho que me agrada. É até que a minha esposa faça tudo certinho aquilo que me agrada e que eu quero. Afinal de contas, a Bíblia diz, pastor, que ela tem que ser submissa. Queima ele. A Bíblia diz tudo que me convém. Quando me agrada, eu dou uma volta na Bíblia e adapto aquilo à minha interpretação. Mas nós acabamos de ver todos aqui que há um chamado de Deus para a tua vida. E nós vimos nessa segunda semana, desculpa virar as costas à câmara, mas nós vimos nessa semana que há algumas conquistas interiores que nós precisamos fazer. Nós aprendemos que não devemos nos deixar afetar por caras fechadas para nós, por corações fechados para nós. Já alguém teve que lidar com o coração fechado de alguém para ti? A tua esposa já fechou a cara, o rosto, o coração para ti? Pastor, a cara e muito mais, pastor. Mas é outra pregação. Pastor, o meu marido fechou o coração para mim. Pastor, o meu marido fechou o coração para mim. Ele já nem me procura. E o homem diz, pois, ela também não me procura. Bocó. Diz comigo, bocó. Olha para um homem do teu lado e fala, bocó. Otário. É o homem que tem que procurar sim. Eita glória, hoje à noite tem. Só estou a brincar, irmãos, ok? Eu sei, por isso que eu estou a falar. Eu não minto. Irmãos, conquistas. Outra conquista, acreditar que só acaba quando Deus diz que acaba. O teu casamento só acaba quando Deus diz que acaba. A enfermidade que tu dizes que é tua, ela acaba quando Deus diz que acaba. Você está me entendendo ou não? Isso é pensamento positivo, não é? É Bíblia. Mas se fosse assim, então por que as pessoas ainda morrem de enfermidade? Porque ainda é causa da queda. E nós ainda temos que morrer de alguma coisa. E se Jesus não vier antes, eu pelo menos vou viver até aos 120 anos de idade. Igual Josué e Caleb, animado, cheio de força, cheio de ânimo, ali revigorado pelo Senhor. Tu podes morrer mais cedo, mas eu vou viver até aos 120 anos. Não, há algumas, eu não sou egoísta, há pessoas que querem morrer, já dizem assim, não, já estou aqui há tempo a mais, eu quero ir embora, não quero viver tanto tempo. Eu não, quero viver até aos 120 anos, acho que é um bom número. Se Jesus não vier antes. Mas deixa eu te fazer uma pergunta, posso? Quem é que determina a tua agenda? Obrigado, essa é a resposta espiritual. Au. Todos os anos nós fazemos alvos no final do ano, estamos a chegar ao fim do ano. Exatamente para dizer, Senhor, quais são os alvos para a minha vida? O que é que tu queres? O que é que tu me queres dar no próximo ano? Qual é a agenda de Deus para a tua vida? Eu estou-te a dizer, e vimos ao longo desses 21 dias, nessa segunda semana, que o chamado de Deus, a formação de Deus, é para te dar uma certeza inabalável, inquestionável, de que Deus tem um chamado para a tua vida. De que Deus já te chamou da Trevolândia para a Luzilândia, a fim de tu proclamares, de tu falares, de tu compartilhares, de tu testemunhares do amor de Deus que há em Cristo Jesus. De que na pessoa de Jesus Cristo reside a fonte de toda a esperança, de toda a paz, de toda a alegria, de toda a cura, de todo o suprimento está na pessoa de Jesus Cristo. Pastor, mas eu ainda não vi. Persevera porque tu vais ver.
persevera porque tu vais ver. Amém? Fala para o teu irmão do lado, persevera porque tu vais ver. Irmãos, nós temos no nosso meio tantos testemunhos. Nós temos testemunhos aqui no nosso meio de um casal. Ele converteu por causa dela. Depois casaram-se. E depois ele estava a ponto de já querer a separar. E foi uma bênção aquele casamento. Era uma harmonia que os irmãos não imaginam. Era beijinho todos os dias. Com panelas na cara. Mas sabes, depois tu podes um dia conversar com esse irmão, não te vou dizer quem é. Mas depois ele já me contou, pastor, eu vi Deus fazer no meu casamento. Depois que ele viu Deus fazer no casamento dele, aí depois Deus ainda dá mais coisas. Mas não dá apenas uma, dá em dobro. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Por que é que eu te estou a dizer isso? Olha aqui. Eu fiquei a ilustrar. Parece que eu fujo do ponto. Não. Estou-te a dizer, irmãos, conquistas que Deus tem dado. E essas experiências, o ver Deus a agir, perseverar, isso é combustível para nós continuarmos a acreditar na fidelidade de Deus. Deus é fiel. A maior garantia de que Deus é fiel e que Ele vai fazer, sabe qual é? É que Deus já fez no passado. Se Ele fez no passado, Ele vai fazer no futuro. Ele já fez na tua vida. Deus, olha aqui para mim. Desse lado aqui, olha aqui. Pessoal que está aí, olha para cá agora. Tiagão, olha aqui para cá. Deus já fez alguma coisa na vossa vida, no pessoal que está aqui nessa fila? No passado, Deus já fez? Essa é a garantia de que Ele vai fazer lá na frente também. O que é que tu estás a pedir a Deus nesses dias? Deus vai te dar. Pessoal aqui, olha aqui para mim. Deus já fez alguma coisa na tua vida no passado? Sim ou não? Ele vai voltar a fazer. Pessoal aqui desse lado, Deus já fez alguma coisa na tua vida? Lá no passado? Já fez? Ele vai voltar a fazer. Fé, convicção, certeza. Ele não muda. Eu mudo. Já alguém pediu sabedoria a Deus? E desistiu de pedir, parou de pedir? Demorou muito tempo? Está a demorar muito tempo. Já alguém orou por isso? Mas continuam a orar durante esses anos todos para Deus dar sabedoria? É porque nós temos aquelas orações que nós oramos e depois, como aquilo não acontece logo, nós até esquecemos que oramos por aquilo. Mas um belo dia, aquilo acontece. E como é que nós ficamos? Olha, afinal de contas Deus existe, Ele respondeu, aconteceu. Já alguém passou por essa situação? Pois é, se é normal, como eu. Aqui, Deus já fez alguma coisa na tua vida no passado? Isso é garantia de que Ele vai voltar a fazer. Sabes, irmãos, isso quer dizer que as coisas só acabam quando Deus diz que acaba. Não é quando tu decides que acaba. E nós aprendemos essa conquista na segunda semana. Davi passou por uma circunstância em Ziclag, onde a esposa dele, os filhos dele, a casa dele foi queimada, tudo. O teu telemóvel que tu tanto amas foi queimado. O Davi foi. Mas sabes o que é que Davi fez? Ele foi para a presença de Deus. Diz lá, está escrito. Que Davi foi e fortaleceu-se na presença do Senhor. E isso é base para que na terceira semana, o que é que nós fomos aprender na terceira semana? Irmãos, na terceira semana nós fomos aprender aonde reinar. Tudo bem, Deus deu-me um reino. A palavra de Deus diz que Jesus, Ele disse, o meu reino não é deste mundo. O meu reino é de outro lugar. Alguém já leu isso na Bíblia? Isso está escrito, irmãos. Deixa eu ver aqui a referência. É João capítulo 18, versículo 36. O Senhor Jesus vai dizer, o meu reino não é deste mundo. Quando o Senhor Jesus está a dizer que o reino dele não é deste mundo, sabe o que é que Ele nos está a dizer? Que nós também devemos e fomos chamados para reinar, não aqui no natural, mas na esfera espiritual. Porque as coisas acontecem no mundo espiritual. As bênçãos de Deus já foram liberadas no mundo espiritual. E a guerra contra principados e potestades acontece nas regiões celestes.
A nossa luta, a nossa guerra não é contra a carne nem contra o sangue, mas é contra os principados e potestades que operam e que influenciam as pessoas a fecharem o coração contra nós, a porem cara feia contra nós, a dizer que o problema é a esposa, que o problema é o marido, que o problema é o patrão. Não é isso. A nossa guerra não é contra as pessoas. A nossa guerra é contra os principados e potestades, contra as hostes espirituais da maldade, que influenciam os homens com setas e pensamentos de inveja, de medo, de insegurança, de cobiça. É isso que o inferno tem para lançar na tua mente e na minha mente. Mas nós fomos chamados em Cristo Jesus para nos levantarmos e termos as mesmas prioridades, a mesma agenda do céu. Nós fomos chamados para isso. E sabes, nós aprendemos então que o reinar, nós também vamos reinar aqui em algumas áreas. Mas nós fomos aprender a reinar em primeiro lugar na nossa vida, no nosso interior. Eu preciso reinar em mim. Toda a vitória começa primeiro dentro e depois vai se manifestar fora. Fala isso para a pessoa que está do teu lado. Diz para ele, olha, toda a vitória começa primeiro dentro e depois manifesta-se fora. Irmãos, guarda esse princípio, porque isso é uma verdade. Toda a vitória começa dentro, depois é que se manifesta para fora. Se tu precisas vencer a teimosia, a vitória acontece dentro. Aonde? Irmãos, a terceira semana, eu resumo-te muito rapidamente a terceira semana. Se for para mim, diz que eu mando um abraço, um beijinho, mas não posso atender. Irmãos, a terceira semana tem duas palavras muito simples para resumir a terceira semana. Chama-se presença de Deus e tempo de solitude. Essas duas coisas têm o poder de fazer de nós desfrutar da vitória que Cristo já conquistou para nós na cruz do Calvário. A Bíblia diz que nós já somos mais que vencedores em todas as coisas. Mas nós não somos vencedores por causa da nossa inteligência, por causa da nossa capacidade, por causa do nosso braço, porque eu já estudei a Bíblia há muitos anos, porque eu já sou crente desde o tempo do Pedro Álvares Cabral. Não tem nada a ver com isso. Nós somos mais que vencedores e vamos experimentar a vitória que há em Cristo Jesus na medida em que há presença e tempo de solitude com Ele. Davi lembrou-se, nos dias de Saul, nós não nos valemos da Arca da Aliança, que representava a presença de Deus no meio do povo. E eu não tenho tempo agora, não é o alvo da pregação, mas Deus sempre arranjou meios para Ele estar no meio do povo, porque Deus queria estar no meio do povo. No jardim do Éden, Deus vinha todos os dias na viração do dia para ter comunhão com o homem. Todos os dias, porque Deus queria estar perto do homem. Deus queria ter comunhão com o homem. Para salvar o homem, Ele pega numa arca, arranja uma arca para dar continuidade àquilo que Ele fez. E chama Noé, porque Ele queria estar junto com o homem. Tempos depois, vem Moisés, um libertador, e ele diz para Moisés, constrói-me uma arca. E essa arca vai ser símbolo de que eu estou no meio do povo de Deus. E o que é que o povo de Deus, aonde é que eles se acampavam? Ao redor da arca. A arca é a presença. Toda a nossa vida precisa girar, orbitar à volta da presença. A presença já está dentro de ti, já está dentro de mim. Nessa terceira semana nós fomos entender e aprender isso. Que a presença de Deus, o tempo de solitude com Deus, vai fazer-me reinar em todas as áreas da minha vida. Dentro de mim, na minha família, no meu ministério, em todas as áreas. Se tu fores ver o livro, se passares as páginas aí, tu vais ver que eu estou-te a falar os capítulos dos dias. Na segunda-feira nós aprendemos a reinar na minha vida. Eu preciso reinar na minha vida. Como? Deixando Jesus reinar através de mim. É na força dele que eu vou vencer a teimosia. É na força dele que eu vou vencer a obstinação, a impulsividade. E glória a Deus que não tem ninguém impulsivo aqui no nosso meio. Aleluia. Irmãos, quando eu tenho tempo de solitude com o Senhor e busco o tempo dele, é Ele que me vai ensinar como é que eu vou lidar com a minha esposa, como é que eu vou lidar com o meu marido, como é que eu vou lidar com os meus colegas na escola, como é que eu vou lidar com os meus colegas no trabalho. É a presença, é a arca da aliança, é o tempo, é falar com Ele que te vai dizer como é que tu vais vencer.
Alguém aqui tem áreas que precisa vencer na vida? Desafios que está a passar? Situações que está a viver? Não hajas no teu entendimento próprio. A Bíblia tem um versículo lá em Provérbios que diz: não te estribes no teu próprio entendimento. Confia no Senhor de todo o teu coração e Ele fará. Sabes o que é não estribar? A Bíblia tem umas palavras que já não é o português atual. Estribar é daquilo que diz: alguém andou de cavalo aqui? O estribo é aquilo onde se põe o pé para subir para cima do cavalo. Aquilo é o estribo. É o apoio, é a base. E a Bíblia diz: não te estribes na tua lógica. Não te estribes na tua inteligência. Não te apoies nas tuas boas soluções para resolver aqueles problemas. Vai para a presença do Todo-Poderoso. Vai buscar sabedoria e Ele vai te dizer como é que tu vais resolver aquilo. É isso que nós aprendemos na terceira semana. E aprendemos nessa terceira semana também a importância de nós termos posicionamento, de termos definição. Ou é Jesus ou é Jesus. Não dá. O profeta Elias, quando foi confrontar os profetas de Baal, disse: até quando vocês cochearão entre dois pensamentos? Até quando vocês vão viver a piscar o olho a este mundo e aos prazeres deste mundo e Jesus? Até quando vocês vão tentar conciliar as duas coisas? Porque se o Senhor é Deus, disse Elias, então sirvam a Deus. Se Baal é Deus, então sirvam Baal. Não fiquem em cima do muro. Não seja neutro. Por muito que você ache bonita a Suíça, não seja da Suíça. Fica sempre no meio ali. Não, nem para um lado nem para o outro. Seja definido. Ou você é de Jesus, ou você não é de Jesus. Seja definido. Tenha a coragem de ser definido. Quer ver um exemplo? Sporting. Pronto. Viu? Irmãos, eu estou a brincar, eu pego nisso como ilustração, mas para te dizer, seja definido, seja posicionado. Tenha a coragem de o ser por causa de Jesus. Ah, pastor, mas e o meu marido, a minha esposa, o meu pai, o meu irmão? Não interessa, seja você. O chamado é para ti. O chamado é para ti. E sabes, por fim, nós fomos entender, o capítulo de hoje, o último capítulo, nós fomos entender que o grande segredo do reinar é ganhar vidas. Nós só conseguimos ganhar outras vidas quando nós entendemos que é a presença de Deus que nos vai dar sabedoria para falarmos e testemunharmos para aqueles que estão à nossa volta. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quantos aqui já falaram e falam de Jesus para a mesma pessoa há muitos anos e até agora nada? Já aconteceu isso com alguém? Entendeu a minha pergunta? Fala de Jesus para alguém e parece que a coisa não funciona. Não entra. Parece que não está lá ninguém. Resiste a tudo. Já passou por isso? Acho que todos nós já passamos por isso. Deixa eu te dizer algo. O problema não está em ti. Não és tu que ainda não conheces a Bíblia toda para poderes combater os argumentos que aquela pessoa te coloca. Não és tu que tens que saber tudo, a teologia toda, para poder explicar qual é a cor da terceira pena da asa branca do anjo Gabriel. Não és tu, o problema não és tu. Tem a ver com outra pessoa. O nosso papel é pregar, é falar, é testemunhar. E nós só conseguimos fazer isso de forma eficaz com a presença. Buscando sabedoria da parte de Deus para falar de Jesus aos outros. Porque esse já foi o chamado de Deus para ti e para mim. Amém. E sabes, nesse tempo aqui, que nós temos vivido, essas últimas 3 semanas, nós pegamos o exemplo da vida de Davi. E nós entendemos que Davi, por tão apaixonado por Deus que ele era, ele desejou construir uma casa para Deus. Ele dizia, eu moro num palácio feito de pedra, madeira e coisas bonitas, e a arca de Deus está numa tenda. Eu vou construir uma casa para Deus. Mas Deus disse-lhe para ele,
Tu vais construir casa para mim? Não. Tu não constróis casa para mim. Quem vai construir uma casa, Deus disse para ele, eu é que vou construir casa para ti. E aqui, quando nestas palavras de Deus, nós precisamos de entender que há... Está quase, amor. Está quase. Nestas palavras de Deus, quando Deus está a dizer que iria construir casa para Davi, Deus não está a dizer apenas que iria construir-lhe um palácio. Deus está a dizer que iria construir uma casa espiritual para Davi. E que o descendente de Davi reinaria para toda a eternidade. Quem era esse descendente? Jesus Cristo de Nazaré. Então repara, a Bíblia diz que nós somos casa espiritual e que nós fomos chamados para ser casa espiritual. E a casa espiritual, que é algo físico, mas é algo espiritual também, que aponta para a Nova Jerusalém, ela é construída com pedras vivas. Sabe quem são essas pedras vivas? É o bonito e a bonita que está do teu lado aí. Houve poucos améns. Só quem é bonita é que disse amém. O resto é tudo feio. Aleluia. Agora já passou a validade. Mas escuta, Davi então vê aquilo. Irmãos, e essa casa divina, ela vai ser feita com pedras vivas. Agora escuta, como hoje eu e tu fomos chamados para coletar pedras vivas. Fala isso para a pessoa do teu lado aí. Diz para ele, olha, eu e tu fomos chamados para ganhar, coletar pedras vivas. Vidas. Pessoas. Como é que eu faço isso? Pergunta para ele, como é que eu faço isso? Eu vou te dizer a resposta. A resposta é no poder da presença que habita dentro de ti. No poder do Espírito Santo que habita dentro de ti. Tu só tens que falar, testemunhar. Pastor, mas eu não sei a Bíblia toda. Mas tu sabes o que é que Jesus fez na tua vida? Jesus já fez alguma coisa na tua vida? Pergunta aí para a pessoa que está do teu lado. Jesus já fez alguma coisa na tua vida? Jesus já aqueceu o teu coração? Tu já sentiste um tremor? Já sentiste alguma coisa da presença de Deus dentro de ti? Já aconteceu? Então fala disso para as pessoas que estão à tua volta. Ela vai te fazer perguntas mirabolantes. Não interessa se tu não sabes responder. Tu vais falar para ela daquilo que tu já experimentaste em Cristo Jesus. Olha, eu não sei essas coisas todas. Uma coisa eu sei. É o testemunho do cego. Quando ele foi curado por Jesus e confrontado. Uma coisa eu sei. Eu era cego e agora eu vejo. Quem é o homem que me curou? Eu não sei. Como é que ele o fez? Eu não sei. Uma coisa eu sei. Eu era cego, mas agora eu vejo. E é isso que nós precisamos dizer. Eu não sei a teologia toda. Eu não sei a Bíblia toda. Eu não sei um versículo. Mas uma coisa eu sei. É que Jesus queimou o meu coração e a minha vida deixou de ser a mesma desde aquele dia para cá. E é isso que as pessoas precisam ver. É essa esperança em Jesus. Amém.